Vamos falar sobre medo da mediunidade, então. É o tema dessa noite, né? E aí a gente vai falar sobre isso. A nossa família, a maioria é mediúnica, principalmente a mulherada, né? Eu tenho mediunidade que eu me conheço desde que eu acho que eu nasci. Minha mãe me levava em benzedeira desde que eu nasci, sempre captando muitas coisas, né? E eu vou contar um pouco da minha história para que vocês se enxerguem aí nessa história e quem sabe possa ajudar vocês também. Então, a gente vai falar sobre mediunidade, sobre o medo da mediunidade. Será que mediunidade é algo normal? Será que todo mundo tem? Será que não tem? Como é que essa história da mediunidade para nós, né? E o que que ela influencia na tua vida no dia a dia? O que que você sente na tua vida dia a dia? Boa noite. Muitas pessoas são mediúnicas, muitas pessoas têm medo da mediunidade, muitas pessoas não entendem a sua mediunidade. Não entendem por que sentem tanto as coisas, por que percebem tanto as coisas. E a gente vai falar o que isso pode ajudar, o que isso pode prejudicar na tua vida e por que a gente nasce médium, né? Por que a gente nasce com toda essa sensibilidade? Será que isso é normal? Será que isso não é? Então, mas antes de começar a live, eu quero pedir para que você dê o joinha aqui no vídeo de hoje à noite, aqui pelo Instagram. Você, se puder, comente, compartilhe com teus amigos que são mediúnicos e não entendem a tua mediunidade. E você, quando for assistir aí no YouTube, te inscreve no canal e ativa o sininho e vem com a gente. Toda semana tem vídeo novo aí no YouTube. Vamos lá então falar essa noite sobre a mediunidade. Mediunidade, tem pessoas que já nascem médium, tem pessoas que se descobrem médiums. E mediunidade, para mim, é uma coisa normal, como comer e dormir. Para mim, mas não, nem sempre foi. E eu vou contar um pouquinho da minha história, porque quem sabe você se veja aí nessa história e começa a compreender, então, por que você é médium, para que é, né, ser médium? Será que é só para trabalhar no centro espírita? Talvez você seja sensitivo, talvez você preveja futuro, você sonha, você sente cheiros. Tudo isso é mediunidade e muito mais é mediunidade. Mas a minha história com a mediunidade começou quando eu tinha uns 13 anos de idade. Como eu falei para vocês, desde pequena, eu sempre tive mediunidade. Duas coisas que mostravam que eu já era médium. Eu captava as coisas das pessoas, ficava muito mal e minha mãe vivia me levando na benzedeira. Andei com colar de alho, com, com fita de vermelha no cabelo, tudo porque eu captava para mim as coisas e ficava muito doente muitas vezes. Depois ali pela pré-escola, mais ali pelo primeira série, eu pintava meus cavalos de azuis e as folhas das árvores de vermelho. Mas eu também era muito observadora e muito artística. Mas provavelmente esses cavalos eu não via aqui. Então, na verdade, eu via no astral e trazia para as artes, para a pintura, os cavalos azuis. Só que isso, como consequência, meus desenhos não iam. Sabe quando a gente era criança, colocavam na exposição os trabalhinhos? Os meus não iam. Porque as professoras não entendiam por que eu pintava tudo errado, de azul os cavalos e de vermelho as folhas das árvores. Então, ali eu já tinha a sensibilidade da mediunidade, mas voltada para a veia artística, né? E quando eu fui crescendo ali pelos 13 anos na escola, eu tive muita dificuldade na escola, porque eu ficava prestando atenção na professora, mas o que eu via não era a explicação da professora. Eu me desdobrava e eu ia para outros lugares, eu saía dali. E eu enxergava a professora, uma energia que tinha ao redor da professora, uma energia tipo fosforescente, colorida, uma energia, era a aura da professora, eu enxergava isso. Só que eu só fui me dar conta que eu enxergava isso já na fase adulta, quando eu fui estudar algumas coisas e começaram a falar sobre aura. Pela primeira vez eu ouvi falar sobre isso e aí eu entendi que o que eu via lá na escola não era algo que eu estava viajando ou sonhando, e sim era a energia que estava ao redor da professora, pois eu já era uma médium.
Então, eu sempre tive essa facilidade com a mediunidade, eu nasci médium. Tem pessoas que não nascem médium, elas desenvolvem a mediunidade, quer dizer, todos nascemos, mas desenvolve. E tem pessoas que já nascem com essa mediunidade e às vezes não sabem lidar com ela. E aí captam muitas coisas, sentem muitas coisas, passam mal com essa mediunidade, captam a energia das outras pessoas, têm uma sensibilidade muito grande. E tudo isso é muito forte para elas. Então é importante que a gente trabalhe isso dentro da gente quando a gente é médium e vá desenvolver. Você não necessariamente tem que estudar no centro espírita e trabalhar a vida inteira no centro espírita, entende? Mas você pode desenvolver, entender para que isso se acomode dentro de você. Então, há muito pouco tempo atrás eu estava em um lugar mediúnico e a minha mediunidade estava muito doida. E aí o que aconteceu? Eu não estava trabalhando de forma adequada, não conseguia trabalhar aceitando muito aquilo, tipo, eu não conseguia parar quieta. Quando você trabalha a tua mediunidade, começa a entender ela, fica mais fácil de trabalhar. Então, e como é que ela começou a se desenvolver mais? Quando eu tinha a Yasmin já pequena, e morava eu e a Yasmin e a Gabriela numa casa, e nessa casa não havia uma campainha. E todo dia de meio-dia eu ouvia uma voz que dizia Juliana, eu ia lá, não tinha ninguém. No outro dia uma outra voz, Juliana, eu ia lá, não tinha ninguém. Eu digo, caramba! Aí fui falar com uma amiga minha e ela disse, Juliana, tu tem que ir no centro espírita para ver o que é isso. E aí a gente foi. Só que no centro espírita na época, nunca mais me esqueço que eles falaram que eu tinha que colocar uma campainha. Eu vou rir agora. No portão de casa. E eu coloquei a campainha, eu obedeci. Só que as vozes continuavam. Aí, um rico de um senhor lá em Passo Fundo, o seu Hélio Matos, né, que na época tinha o centro espírita lá, tinha fundado um centro espírita junto com outras pessoas, ele me falou que isso era a minha mediunidade, que os espíritos queriam ser encaminhados, por isso que eles entravam em contato comigo e chamavam o meu nome. Então, ele me ensinou como é que eu tinha que fazer isso, eu comecei a fazer isso, e sim, eu comecei a estudar no centro espírita. E aí eu desenvolvi minha mediunidade e quando eu estava quase, mas quase já dando passe e tudo mais, já estava pronta, né, para trabalhar, eu vim para Porto Alegre. E em Porto Alegre eu fui morar numa comunidade espiritual onde abriu mais minha mediunidade. O dia que abriu minha mediunidade eu fiquei 3 dias aberta, 3 dias sentindo tudo, assim. E depois eu fui trabalhar também e desenvolver numa casa de Umbanda, que é a 7 Raios de Luz. Então, eu desenvolvi todos os tipos de mediunidade em vários tipos de casas. Então, eu desenvolvi no centro espírita, dentro da Umbanda, dentro do Santo Daime. Eu também conheci gnose. Então, eu conheci várias linhas e várias coisas e várias filosofias que foram me ensinando sobre a minha mediunidade. Eu fui trabalhando a minha mediunidade e me entendendo. O problema é que a maioria das pessoas tem a mediunidade e tem medo dela. E eu vou te dizer que mediunidade é a melhor coisa que tu pode ter. Porque quando tu é médium, chega alguém te falando uma mentira ou chega alguém te passando alguma coisa errada, tu sente a pessoa não tem como mentir para ti, entende? Ela não tem como dizer que não é aquilo. Então, é muito importante que tu entenda que a mediunidade é algo muito bom quando tu entende ela, quando tu trabalha ela para ela não te incomodar, né? Quando tu equilibra ela e também quando tu desenvolve ela. Só que a mediunidade, as pessoas têm a noção assim, mediunidade é só para trabalhar no centro espírita. E eu vou te dizer que não. Ela sim tem que ser entendida, trabalhada, estudada, talvez tenha que trabalhar um tempo no centro espírita, mas tu também pode usar a tua conexão com o plano espiritual, a tua mediunidade, para as artes, para trazer uma música, para escrever um livro, para pintar uma tela, porque as pessoas mediúnicas também desenvolvem essa parte artística, ou a parte de desenvolver tecnologias que a gente sabe que tudo está lá no plano espiritual, é plasmado aqui. Então, a gente consegue acessar muitas coisas quando a gente é médium.
Então vem muita intuição. Eu lembro uma vez que eu estava indo quase toda semana em trabalhos mediúnicos, toda semana eu escrevia coisas maravilhosas, porque abria muito a consciência de coisas que eu via desses trabalhos mediúnicos e que eu colocava na escrita. Então teve uma época ali, principalmente no meu Facebook, quem me acompanhou sabe, que tem várias coisas escritas lá e que foram escritas na época que eu estava em trabalhos mediúnicos direto, porque eu estava com uma conexão direta com o plano espiritual. Então não tem que ter medo da mediunidade, mas tem que sim estudar ela, entender ela para ela não te atrapalhar. Tu tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes até os chakras, tá tudo girando para um lado e para o outro, porque você não tá equilibrado, tu não tá em conexão, né? E quando a pessoa é muito mediúnica, ela precisa de algumas coisas para ela mesma, tipo, ela precisa procurar às vezes um atendimento no centro espírita, ela precisa equilibrar os chakras, que nem eu falei, que pode ser através do reiki, ela tem que tomar um floral, eu mandei fazer um floral, esqueci de buscar hoje, mas de tempos em tempos eu preciso de florais, por exemplo, de proteção, para me fechar um pouco, porque eu sou tão aberta, mas tão aberta, que chega às vezes doer a minha cabeça de tão aberta que eu sou. Sonhos eu tenho também. Então eu sou uma médica, eu tenho sonhos, eu vejo o futuro, eu vejo o presente, eu vejo o passado, eu sinto cheiros, eu sinto a energia dos locais, eu passo mal com algumas coisas e minha sensibilidade ela não vai diminuindo, só vai aumentando. E cada vez que tu vai aumentando a tua sensibilidade, tu tem que entender ela. Porque se tu não entender, eu sempre falo que mediunidade e loucura é apenas um fio. E se você não trabalhar ela, você enlouquece sim. Então tem muitos loucos que não são loucos, são médiums não trabalhados. Então é muito importante que quando você é médium, que você leia, que você estude, que você participe de algum centro por um tempo, pelo menos, para que você tenha equilíbrio. Mas dizendo que a minha visão hoje de médium é: você pode trabalhar num centro espírita, é importante que você trabalhe ou que desenvolva, mas também é importante que você olhe para essa mediunidade no que mais tu pode usar ela, seja, vai ver que eles têm conexão com Deus, que ai, hoje tá difícil, estão me parando aqui, né? E então é importante que a gente sempre trabalhe essa mediunidade, entenda essa mediunidade. Mediunidade, pra mim, é a melhor coisa. Se você, por exemplo, estiver mentindo pra mim, tá? Vamos dar um exemplo. Ninguém tá mentindo aí, mas vamos dizer que você chega aqui. Vamos ver quem é que tá aí. Aqui. O José Miguel, que é meu amigo, tá aí assistindo. Olha só, ele chega pra mim, ele mente. Eu vou sentir. Só que ele é mediúnico também. Então, quando a gente é médium, a gente sente o que o outro tá passando pra gente. Porque a gente tem essa sensibilidade. Principalmente no chakra, assim, no umbigo, né? Ou aqui assim, nessa região aqui, a gente tem muito aberto. Então, a gente sente que o outro tá falando a verdade ou a mentira. A gente sente, a gente é avisado muitas vezes. Então, ser médium não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que, como eu falei, você tem que equilibrar, você tem que entender, você tem que estudar, você não pode brincar com essa mediunidade. É uma coisa boa se você levar como uma coisa boa. Hoje eu vejo, eu sinto, eu percebo, me incomoda, eu sinto as coisas que os outros sentem, mas eu já sei trabalhar melhor, eu já sei aceitar melhor a mediunidade. Para mim, mediunidade hoje é como comer, dormir, entende? Passou a ser parte de mim, parte da minha vida. E eu acho que o melhor que você tem quando você é médium é ter essa aceitação. Então não tem que ter medo da mediunidade. A maioria das pessoas que tem mediunidade muito aflorada de visão, elas têm medo, começam a ver espíritos, né? Às vezes desencarnados, às vezes espíritos escuros. Mas eu vou te fazer uma pergunta. O que são espíritos? O que são espíritos? Me coloca aí. O que são espíritos? Escreve aí embaixo. O que são espíritos? Tô esperando vocês escreverem aí. O que são espíritos, gente? Então, assim, ó, espíritos são pessoas que já desencarnaram muitas vezes, né? Que estão aí e que já... Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom a imagem e tudo mais? Porque a gente já caiu tantas vezes aí durante a live que eu não sei como é que tá. Espíritos são pessoas como nós, então... um espírito é uma pessoa que desencarnou, que talvez ficou vagando, ou que não se achou, ou que não foi pro plano espiritual...
Então, por que que a gente tem medo de espíritos? Se nós também somos um espírito, só que a única diferença é que aquele espírito não tem mais a casca, e a casca, o corpo, né? E nós temos o corpo. Então, para que temos tanto medo das visões que a gente tem, se o que a gente está vendo, na verdade, é um igual a nós, só que ele não tem mais o corpo. Então, não há necessidade de medo de espíritos. A gente tem que começar a entender que esse espírito é espírito, eu sou espírito, ele é espírito, só que a gente está em frequências diferentes, né? Eu lembro uma vez que eu questionava que às vezes eu era levada para acidente de carro, né, como médium para ajudar. Eu dizia, mas por que vocês não fazem um trabalho do plano espiritual aqui? Por que vocês têm que levar a gente? Eles diziam assim, você está na frequência da pessoa que desencarnou, então você consegue chegar para ela e conversar com ela, fazer o trabalho inicial para a gente levar a pessoa. Senão a gente não conseguiria fazer esse trabalho, ele não nos enxerga, porque ele não está na mesma frequência. E aí eu comecei a entender, então, sempre que eu não entendia algo que eu precisava fazer como médium, eu pedia para o plano espiritual, me expliquem isso. E aí eu comecei a entender então mais a minha mediunidade na medida em que eu aceitei, que eu me entreguei ao trabalho, que eu me entrego aos trabalhos que eu faço mediúnico e entendendo que o outro é um espírito também, que tá ali, ele só precisa de ajuda. Então, lembra das vozes que eu ouvia da campainha? O que que aconteceu? Depois que me explicaram, eu entendi que eu tinha que fazer uma oração, um encaminhamento daqueles espíritos, e isso aconteceu por 3 meses interruptos. Todo dia, no horário do meio-dia, eu tinha espíritos que gritavam no meu portão da minha casa, e aí eu fazia um encaminhamento e isso se acalmava. Mas como eles já sabiam que ali era um portão onde eles iam receber ajuda, todo dia tinha espírito pedindo ajuda. Mas aquilo não me assustava mais. O que que eu fazia? Eu parava 15 minutinhos ali, era normalmente na hora do almoço, eu estava cozinhando, e eu ia até a porta, me concentrava, fazia minha oração, pedia para que eles sejam encaminhados e tal, papapá, papapá, bem como o senhor aquele me ensinou, e pronto, passava. Então, hoje, para mim, se eu ouvir um espírito lá no shopping, que eu já ouvi, sentado do meu lado dirigindo, já vi, não me afeta mais, porque eu vejo isso como uma coisa normal e talvez nós temos que olhar a mediunidade como algo bom e não como algo ruim. E quando tu simplifica essa mediunidade, como tu olha a mediunidade como uma coisa boa, passa a ser uma coisa como qualquer outra. Então, mediunidade não pode ser uma coisa pesada, não pode ser uma coisa ruim. Mediunidade é algo muito bom que a gente tem por um objetivo, né? Talvez a gente pediu para vir, e a gente tem que entender também que mediunidade a gente traz de outras vidas. Tudo que a gente já vivenciou vem como bagagem para nós, vem como experiência. E essa experiência somada à nossa experiência hoje faz com que a gente saiba muitas coisas. Por isso que tem gente que sabe sobre magia, ou tem gente que não concorda com alguma coisa porque já fez aquela coisa errada, entende? E se nós somos médiums hoje, talvez a gente já fez muita coisa errada. Eu lembro de uma vida passada minha que eu vivi num lugar onde se fazia muito sacrifício. E aí hoje o que acontece? Eu não sou a favor de sacrifícios, mas eu trabalhei em centro para ajudar pessoas, muitas vezes até desmanchando coisas, né? Não no sentido de batuque, mas no sentido de fazer coisas para a saúde das pessoas. Então, tudo que a gente traz com bagagem, não tem muito como fugir. Se você é médium agora, você já tem a experiência de outras vidas, já vem trazendo isso contigo. O que tu não pode fazer é fugir ou achar que isso é ruim, porque não é. Apenas tem que aprender a ter o equilíbrio, como em tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. E uma das coisas que eu vejo, que às vezes as pessoas quando se descobrem médium ou quando trabalham em uma casa, elas esquecem do corpo físico, elas esquecem que elas têm que cuidar da alimentação, elas esquecem que são uma pessoa como qualquer outra que tem sexualidade, que é uma mulher, que é um homem, que tem uma família, e isso também não pode. Então, tudo que a gente tem, ele é bom, mas no sentido em que a gente equilibre aquilo com as outras forças, que nem tudo seja a mediunidade, que nem tudo seja espiritual, porque não é. Mas também, às vezes, é. E eu lembro de uma situação que eu, como médium, né, passei mal na madrugada, mas ali, gente, foi uma situação assim, ó,
bem fora do normal, porque eu passei muito mal, mas muito mal mesmo. E fui levada para o hospital e não apareceu nada. O engraçado é que quando eu cheguei no hospital, fizeram um eletro e a pessoa que fez o eletro é minha parente de longe, assim, mas tem o mesmo sobrenome que eu. E ela disse, prazer, eu sou a Ivete, né? Ela era a Ivete que me atendeu. E daí a gente se conheceu ali, porque a gente só conhecia pelas redes sociais. E ela disse, Juliana, mas deve ter tua sensibilidade. E realmente, depois fazendo outros exames, era a minha sensibilidade, não era nada físico, era mediúnico. Então, às vezes, a gente também sente muitas coisas no físico, né? Nós, como médiums, e isso assusta as pessoas, porque a mediunidade é algo que às vezes a gente não tem o controle. E por que não tem o controle? Porque não estudou sobre aquilo, porque não entendeu. Não é que vai passar a ter o controle, mas vai saber a entender o que acontece e aquilo passa a não incomodar mais. E outra vez o que me abriu a mediunidade foi um dia que num trabalho espiritual me abriu a mediunidade toda uma vez. Eu trabalhei 8 horas ininterruptas, recebendo espíritos e dando passagem, né? E ali eu comecei a aprender então com essa coisa do desdobramento e da passagem, né, para os espíritos, para o trabalho espiritual. E hoje eu faço isso, mas numa tranquilidade. Mas é muito forte esse trabalho para mim, porque eu não vou seguido fazer ele, porque eu fico 3 dias aberta total. E aí eu sinto muito mais as coisas ficam muito mais sensíveis para mim. Então, por isso que eu digo, cada um tem que saber até onde pode ir, né? Aonde quer trabalhar, aonde se sente bem como médium, se vai usar essa mediunidade para trabalho espiritual ou se vai usar essa mediunidade para ajudar as pessoas em outras coisas, como escrever um livro, música, arte, trazer uma nova tecnologia, um novo pensamento, que você pode usar dessa forma também. Mas nunca negue a sua mediunidade, e sim estude a sua mediunidade, seja num centro espírita, espiritualista, seja fazendo leituras, precisa entender. Porque tudo que tu entende, tudo que tu estuda, tudo que tu compreende, isso se acalma no teu coração. E quando tu compreende algo assim, isso não te incomoda mais. E aí tu começa a saber a lidar de uma outra forma. Então, quando a gente compreende a mediunidade, quando a gente entende o que realmente é uma mediunidade, a gente começa a entender que é uma coisa muito boa, muito maravilhosa. E quando tu entende que é uma coisa muito maravilhosa, as coisas funcionam de uma outra forma, né? Porque aquilo não te assusta. Então, não há necessidade de medo. Há necessidade de pegar esse medo e transformar em entendimento. E acalmar no coração para poder fazer diferente, né? Eu acredito que vai ter um momento aqui na Terra ainda que a gente não vai mais se comunicar só com a palavra ou com o olhar, né? Que a gente vai se comunicar por essa telepatia, por essa mediunidade. Eu acredito muito nisso, que num futuro bem próximo a gente vai se comunicar muito dessa forma, né? Algumas pessoas conseguem se comunicar. Eu tenho pessoas que eu sou ligada que se a pessoa acordar, eu acordo. Eu sou assim, eu sinto isso. Então, essa é a minha sensibilidade, essa sou eu, entende? Eu tenho essa sensibilidade de sentir. A minha mãe, por exemplo, a gente brinca que a gente não cortou o cordão, né? Porque ela lá sabe se eu tô passando alguma situação de perigo. Se eu passar alguma situação de perigo, ela disse, eu sabia que tu passou. Mês passado, não, Dia dos Pais, eu fui para Passo Fundo e aí, num determinado momento, eu não parei na estrada, são 4 horas de viagem, e de repente eu tava muito cansada, eu fui para cima de um caminhão. E eu digo, pronto, agora deu, a Juliana vai embora hoje. Mas eu consegui voltar e não dar de frente com o caminhão. E quando eu voltei, claro que eu senti toda a adrenalina da história, né, o medo. E ela sentiu lá e ela disse que daí intensificou as orações para eu chegar bem. Então, tem pessoas que a gente tem essa ligação, e é uma ligação, né? Uma ligação daqui, né? Dessas regiões, assim. Então, a gente tem que entender que isso é uma coisa normal. Então, para que ter medo da mediunidade, né? Tá, mas e quando eu tenho um filho que já é mediúnico, né? Procura participar de um centro espírita espiritualista, leve ele contigo para uma escolinha de médiums, né?
porque tem as escolinhas de criança também, e para ele desenvolver desde muito pequeno, né? Para ele entender aquilo como uma coisa normal, não uma coisa que vai incomodar, né? Que daí fica mais fácil. Tem pessoas que não estão no centro espírita, no espiritualista, estão na igreja católica, mas também têm intuições, também têm visões, e isso é mediunidade. Só que é falado de outras formas, o Espírito Santo. De certa forma mas a gente vem com essa mediunidade porque a gente necessita vir assim, para ajudar, para trabalhar. E eu sempre falo, tu é médium, olha lá, tu não fez muita coisa boa no passado, né? E aí a gente vem nessa vida, às vezes, uma consequência de ter que trabalhar, de ter que desenvolver essa mediunidade para ajudar, porque a gente já fez tanta coisa errada que daí a gente resolve vir aqui com essa faculdade, com essa mediunidade para poder ajudar os irmãos, né? Porque nós somos todos irmãos. Gente, quem que é médium aí? Quem é que tá me assistindo que é médium? Coloca, eu sou médium. Coloca pra mim aí, pra mim saber quem é que tá me assistindo que é médium. Tem muita gente mediúnica, né? Então, mesmo se você for assistir depois, coloca, eu sou médium. Eu quero ver quem é médium aí, quem tá assistindo e que tem essa sensibilidade. Hoje eu sinto que muitas pessoas têm sensibilidade. A maioria das pessoas que trabalham com terapia e tem essa sensibilidade, né? De captar as coisas, de sentir as coisas. E outra coisa que é importante falar, que quando você é médium, você não tem que ter medo na mediunidade, mas tu também não tem que ser bobo. No sentido de saber que tem lugares que tu tem que te proteger, que tu tem que te fechar um pouco mais, que tu tem que colocar às vezes a mão no umbigo ou até uma moeda, como eu coloco muitas vezes, que tem que sempre procurar fazer uma oração, né? Que quando vai num lugar onde tem muita gente, volta em casa, faz um banho lá de descarrego, de descarregar as energias, ou no que tu acreditar. Porque, na verdade, a gente sente muitas coisas. Então, quando a gente vai num lugar onde tem mais pessoas, onde que tem uma energia que de repente não é a nossa, ou que tem uma pessoa que está lá carregada, doente, a gente volta se sentindo uma cabeça. Então eu já vi muitas pessoas trabalhando com regressão terapêutica, trabalhando com reiki e adoecendo com o tempo. E por que adoece? Porque não se limpa, porque é médio e fica negando a sua mediunidade. Então não negue a sua mediunidade, às vezes você vai ter que pedir ajuda. E quero deixar uma mensagem para vocês. Eu lembro de um dos últimos trabalhos, uns trabalhos que eu fiz ali perto da pandemia, e que eu vi a presença de Jesus e Nossa Senhora, e eu vi perto deles trabalhando, e eles sorriam, eles entravam em lugares difíceis, ruins, onde tinham coisas muito ruins acontecendo, e como se eles me levassem juntos. E quando eu estava com eles nesse lugar, eu recebi um aprendizado. Eles disseram assim, o que a gente vai ver é ruim, mas a gente tem que entrar nesse trabalho sempre sorrindo e sair sorrindo. Que quando tu sorri, tu consegue fazer o trabalho que tu tem que fazer e tu não passa mal. Então, para quem é médium aí, o meu conselho é, vai pro teu trabalho sorrindo e saia do trabalho espiritual sorrindo, porque é assim que tu fica bem. Porque se tu baixar a frequência, se tu se sentir triste, se tu entrar na tristeza do outro, você vai adoecer junto. Isso pro trabalho de quem é médium, isso pro trabalho de quem é terapeuta aí que tá me assistindo. Entra no trabalho sempre sorrindo, porque aí você fica noutra frequência vibratória e tu consegue fazer todo o trabalho que às vezes é difícil, mas que tu não vai sentir tanto. E vou embora porque não querem me deixar falar hoje, até a câmera gente, se fechou sozinha, eu não sei como é que isso aconteceu. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Eu espero que as minhas histórias, os meus relatos, o trabalho que eu faço como médium e para você que é médium possa ter te ajudado e que você possa ter entendido que mediunidade é uma coisa maravilhosa, basta a aceitação e trabalhar sempre sorrindo. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado por estar comigo.